Linda já quase esquecida me vem relembrar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, somos nós pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, somos nós pelo que cativou. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Chegado, então, aproveitando esse ambiente de harmonia, de paz, serenidade, todos nós estamos aqui e levamos o nosso pensamento ao Pai Criador, o amado amigo Mestre Jesus, para agradecer a Ele esses pequenos instantes que nós tiramos do nosso dia para refletirmos sobre os ensinamentos deixados pelos amigos benfeitores através das mãos de Allan Kardec, passando seus conhecimentos para nós, nos relembrarmos de tudo aquilo que o nosso Mestre amado, amigo Jesus, nos ensinou quando esteve aqui na Terra. Que possamos, durante esses pequenos instantes que aqui estamos, tirar o melhor proveito dos ensinamentos deixados por Ele
através da palavra do nosso irmão Mauro, que possamos refletir, introspectar e podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigado ao Pai Criador por tudo que nós temos, pela nossa saúde, pelos nossos trabalhos, pelas nossas amizades, nossos familiares. E que esse ambiente de amor e harmonia esteja sempre junto conosco, hoje e sempre. Estamos hoje recebendo nosso amigo Mauro, lá na Casa Espírita Irmãos de Boa Vontade, lá do bairro Pico, que fará então uma palestra na nossa tarde de hoje. Obrigado, Paulo César. Uma boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos, senhores, senhoras, jovens. O nosso fraterno abraço a todos e a essa casa, nos seus 70 anos, Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, lá no bairro Pipe, tem 60 anos. Então essa é uma competição que nós nunca vamos ganhar. Fé e esperança sempre vai estar 10 anos à frente. Mas sem dúvida nenhuma, uma instituição espírita que faz história, onde ela está localizada, na cidade de Santo Ângelo, na região. Já comentei em outras oportunidades que eu tive aqui. Ali por volta dos meus 6, 8 anos de idade, frequentei essa casa aqui. Nós vínhamos com meu pai lá de Catuípe, Santa Cruz, de carroça, nas atividades aqui dessa casa. Tempo do nosso saudoso José Delfino do Nascimento. Gratas lembranças e alegrias que ficam no tempo. Então já somos quase espírita de carteirinha também, né, irmãos? Então a proposta de hoje é nós estudarmos o tema sobre a justiça divina. Será que nós, seres ainda limitados, temos condições de entender a justiça daquele que nos criou? Nós, seres que tivemos um princípio, tivemos uma criação, buscar entender as leis, a justiça daquele que é eterno, que nos deu a vida, que nos criou como espírito imortal. Temos inteligência suficiente para compreender a inteligência divina? Não seria como nós querermos colocar a água do oceano em um copo? Por mais que nós esforcemos para entender a lógica da justiça divina, ela sempre, certamente, vai nos surpreender. Mais dia, menos dia, a justiça de Deus nos surpreende. E nós, espíritas, né, que temos os nossos grupos de estudo, buscamos entender lei de causa e efeito, estudamos a reencarnação, estudamos o livre-arbítrio, mas ainda para nós é desafiador e sempre nos seremos surpreendidos, por enquanto, pela lei de Deus. Digo eu por enquanto, porque, como soubemos, muito bem o soubemos, somos espíritos que temos uma fatalidade. A única fatalidade que nós temos é de chegarmos à perfeição. Então, dessa, nenhum de nós escapa. Mais tempo, menos tempo, cada um no seu ritmo, cada espírito na sua caminhada evolutiva. Mas então por que esse esforço, já que nós somos limitados, para buscar entender a justiça divina? Será que vale a pena, dentro ainda das nossas limitações,
limitações de ser humano encarnado, ainda no mundo de provas e expiações. É válido, irmãos, nós buscar entender o mínimo possível que nós possamos captar da justiça de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos alcançados pela justiça divina a todo momento, a toda hora. A nossa própria encarnação aqui na Terra é o efeito da justiça divina. Então, por isso, a importância de nós nos esforçarmos dentro das nossas limitações, de buscar entender essas leis naturais. Isso facilita a nossa caminhada como espíritos em evolução. Essa é a orientação de Kardec, então, quando ele nos fala sobre, nos orienta a metodologia de estudo para nós espírita. Kardec nos diz assim, isso lá no Livro dos Médiuns, que nós devemos começar pela teoria, que fica mais fácil partir daquilo que nós conhecemos para o desconhecido. Então, se nós não conhecemos ainda a lei de Deus, e por certo nenhum de nós a conhece na sua integralidade, nós temos que ter um ponto de partida e fica mais fácil o entendimento quando nós partimos de algo que nós já conhecemos. Como diz Kardec, a existência da alma como ponto de partida. Kardec vai orientar nesse trecho do Livro dos Médiuns que fala sobre o método que, se nós convidar um companheiro, uma companheira, um parente, um familiar, um amigo, uma amiga, para vir à casa espíritas, tenhamos um pouco de cuidado, porque se a criatura ainda não entendeu que ela própria é um espírito e ela não admite isso, talvez por enquanto os nossos esforços serão frustrados. Kardec diz o seguinte, que antes de nos tornarmos espírita, devemos nos tornar espiritualista. Acreditar na existência da alma imortal. Crer que nós somos também espíritos. E para tanto, então, vamos partir do que nós já conhecemos, rumo, talvez ainda ao desconhecido. E é importante, parece repetitivo, mas é importante nós lembrar ou relembrar dos atributos da divindade, para nós tentar entender um pouquinho da justiça de Deus. Nós estamos acostumados a verificar os atributos da divindade lá no Livro dos Espíritos, partindo da questão 1, onde Kardec pergunta o que é Deus, e daí na sequência outras perguntas, se não me engano, a 12 ou a 13 do Livro dos Espíritos, que vai falar um pouco sobre os atributos da divindade. E às vezes nós nos esquecemos que lá no capítulo 2, o item 19 do livro A Gênese, tem um texto bem interessante que nos faz refletir então sobre os atributos da divindade. E lá, dentre outras coisas, Kardec vai dizer o seguinte, bem semelhante àquilo que ele diz em O Livro dos Espíritos, ou que os Espíritos respondem às questões de Kardec, que Deus é, pois, a inteligência suprema. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E aí ele conclui esse parágrafo dizendo o seguinte, e não pode ser diverso disso. Isso aqui é um texto do Kardec. Ele diz que não pode ser diferente disso, né? E ele vai nos dizer também que a doutrina perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição, em contradição a essas qualidades da divindade.
Kardec nos diz nesse texto que só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio, olha só, nem um tio das qualidades essenciais da divindade, desses atributos que a gente acabou de ver. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma doutrina que se firma, por exemplo, no inferno eterno ou no céu eterno, aí dá para nós começar a refletir, pois que Kardec nos disse aqui no slide anterior que só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais desta divindade. Então, por exemplo, um homem, qual é a média de vida do ser humano? Vamos colocar aí 80 anos hoje. Um homem vive por 80 anos e não vive de uma forma adequada, tem alguns equívocos, né? E morre e é encaminhado para o inferno, já que ele não foi um homem puro no linguajar popular, um quase santo. Poxa, mas aí nós já temos um probleminha de desproporcionalidade. A criatura viveu só 80 anos contra a eternidade. Então, se nós analisar os atributos da divindade, fica complicado nós admitir esse posicionamento de um inferno eterno. Ou o homem vive 80 anos, cometendo equívocos, e no último suspiro de vida ele se arrepende dos erros, dos equívocos que cometeu e é conduzido para o céu. Também fica difícil uma explicação. Fica difícil nós entender dessa forma a lógica da justiça divina se nós analisar os seus atributos. Ou ainda, a criatura acertou durante 80 anos, era uma boa pessoa, e lá nos últimos dias de vida ela comete um equívoco e vai para o inferno. Também é uma desproporção. Está em contradição com os atributos da divindade. Não pode ser. Ou ainda o filho querido. O filho querido que vive uma vida equivocada, comete erros, desencarna e vai para o inferno eterno. E a mamãe, como bem sabemos, a joia maior de uma mamãe é o seu filho. Possa ter os defeitos que assim tiver. A mamãe vive uma vida tranquila, correta, e desencarna e vai para o céu. E o seu filhinho, que cometeu muitos equívocos, morre jovem e vai para o inferno. Aí a mamãezinha fica lá no céu, sentadinha, ouvindo os anjos tocar harpa, e olhando lá para o céu, o seu filhinho muito bem amado queimando. Olha para o inferno e vê com pesar o seu filhinho queimando no fogo do inferno. Essa mamãe não vai poder ser feliz no céu, sendo o céu um local de felicidade plena. Como que essa mãe, como é que fica o coração dessa mamãe, que a sua maior joia está naquela situação? Então, tudo isso são desproporções que nos levam a refletir e que vêm se chocar contra os atributos da divindade. Tem um provérbio chinês que diz mais ou menos o seguinte, acho que é chinês, todo mundo diz que os provérbios são chineses, então vamos dizer aqui que esse também assim ou seja, que o sábio aprende com o erro dos outros. O sábio aprende com o erro dos outros. E o tolo aprende com seus próprios erros. Olha só. Então, se nós sair gravando essa frase de hoje aqui, tá bom, né? O sábio aprende com o erro dos outros e o tolo com os próprios erros.
foi bem nessa linha que há 152 anos Allan Kardec lança o livro O Céu e o Inferno. Mas por que nessa linha? Já lhe explico. 1º de agosto de 1865, o lançamento deste livro, onde na parte primeira Kardec vai colocar o Código Penal da Vida Futura. Nós vamos comentar um pouquinho esse código daqui a instantes, que é fantástico. Se tiverem a oportunidade de lê-lo hoje ainda, leiam. No seu capítulo 7, são 33 itens, na verdade são 32 itens, mais um resumo de todos os itens, que fala do Código Penal da Vida Futura. Então ali já dá para nós fazer mais ou menos uma ideia do que será a nossa vida no mundo espiritual, nos autoanalisando aqui na Terra como que nós estamos vivendo. Ali já dá para nós ter mais ou menos uma ideia. E na segunda parte, então, Kardec traz inúmeros depoimentos de espíritos em várias situações. Espíritos felizes, né? Então Kardec, é claro, vamos imaginar aqui as sessões mediúnicas e tudo o que a gente estuda, é que Kardec nunca foi um médium ostensivo. Ele ia nas reuniões, tinha os médiums, as médiums, onde ele elaborava as perguntas, né? E os espíritos respondiam através dessa equipe de médium. Então, houve várias manifestações de espíritos contando a sua situação no mundo espiritual. Inclusive, evocações também foram feitas de pessoas específicas, de espíritos específicos. E Kardec iria então perguntar, mais ou menos assim: e daí, meu amigo, como é que você está aí do outro lado? Tudo tranquilo? E claro, eu estou usando um linguajar popular aqui para nós entender e ficar um pouquinho mais descontraído o tema, já que quando você fala em justiça, a gente já começa a reflexionar: poxa, como é que será que eu estou? Então Kardec iria perguntar: como é que está aí do outro lado? Tudo certo? Alguns espíritos diziam: pô, olha, está excelente, está melhor, eu estou melhor aqui do que quando eu vivia na Terra. Outros vinham e diziam: olha, está mais ou menos, até que está parecido. Aqui tem problemas, tem aflições, mas também tem momentos de alegria, é parecido com a minha vida na Terra. E outros vinham e diziam: olha, não está nada boa a coisa, está muito complicado. Agora eu faço uma leitura da minha vida, do que eu vivi na Terra, e estou conseguindo entender. E outros espíritos endurecidos, Kardec separou em várias classes. Então os espíritos endurecidos nunca admitiam nessas sessões que estavam equivocados. Então o que é isso? Kardec traz para nós todos esses relatos para nós, na medida do possível, adotarmos uma postura do quê? De sábios. De sábios. Aprender com o equívoco dos outros, não com os nossos próprios equívocos. Então o livro O Céu e o Inferno é relatos importantíssimos nesse sentido, que nós podemos aprender com aqueles irmãozinhos que já passaram por outro lado e da sorte que lhes aguardou nesse outro lado. Então a morte, queridos irmãos, é um momento de aferição, momento de julgamento, que é o momento do desencarne, onde nós chegamos no plano espiritual e temos que devolver tudo. Vamos imaginar um soldado, um exército, né, com seu fuzil, com sua mochila, com seus pertences, com seus botinos, chega no fim do dia, devolve tudo e apresenta um relatório. Então conosco também vai ser assim. Quando nós tiver que passar para o outro lado, vai chegar o momento de nós chegar na nossa
perante a nossa própria consciência, entregarmos todos os pertences que utilizamos para a nossa estada aqui na Terra e apresentarmos o relatório. Como será o nosso relatório? Cada um de nós pode reflexionar. Então, a justiça divina, queridos irmãos, ainda nos surpreende. Ainda somos pequenos, mas é importante que busquemos esse entendimento, mesmo que básico. Isso facilita a nossa caminhada nesse mundo de provas e expiações. E utilizando a metodologia de Kardec, que nos orienta a partir do conhecido para o desconhecido, então vamos comparar a justiça de Deus com o quê? Com a justiça do homem. Certo? Só que a justiça humana, convenhamos, ela tem percalços intransponíveis, que ela ainda não consegue transpor. Nós podemos cercear alguém da liberdade, aprisionar, algemar, mas nós não podemos devolver a vida. Vamos dizer que um irmãozinho nosso atormentado tire a vida de alguém. Tire a vida de um filhinho lá da mamãe, ou de um chefe de família, do pai de família. A justiça vai e apreende esse cidadão. Cerceia-lhe a liberdade. Mas não pode devolver a vida daquela vida que foi sacrificada. Já a justiça divina não. É vida por vida. Deus tem o mecanismo da reencarnação, onde todos os cenários se renovam, tudo se modifica, tudo se transforma e as criaturas voltam juntas, mas cada uma de repente em uma situação um pouco diferente. Quem cometeu os equívocos agora volta para reparar, e aquele que foi a vítima volta inclusive para auxiliar, se assim os espíritos conseguem entender o seu programa reencarnatório, auxiliar aquele outro que foi o malfeitor. Então, perante nós analisando a justiça do homem, partindo do que nós conhecemos, vamos agora rumo ao desconhecido, que é a justiça divina, que é muito mais ampla do que nós possamos imaginar. Então, o homem não consegue, através ainda da sua justiça, reestabelecer algumas situações, pois não há dinheiro que pague uma vida. Já a justiça divina nos presenteia com a reencarnação. Então, por isso que quando nós olhamos a justiça humana, e às vezes a gente olha algumas situações e não entende, e aí tenta analisar a justiça divina, e também a justiça divina nos surpreender. A gente olha um bebezinho, uma criancinha, com 2, 3, 4 anos, né? E a gente diz, mas o que é isso? Olha só, essa criança, em tenra idade, já tem câncer. Né? Já tem câncer. O que nós estamos olhando ali? Nós estamos olhando o conhecido, partindo do conhecido, que é o corpinho. Nós estamos fazendo uma análise da parte material do corpo. Aquele espírito de 4 anos, pode ser que tem o corpo de 4 anos, até então ali, pode ser um espírito milenar, até mais velho que nós, como espírito. Então, as existências são solidárias. Na justiça divina, tudo se entrelaça. E a justiça humana tem esses desafios intransponíveis, mas é bom nós partir de uma para procurar entender a outra. Aí no Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, é aquele conjunto de leis que vai tratar da violação das regras ou das leis naturais enquanto nós, espíritos encarnados aqui na Terra, basicamente da violação. Então nós temos que, para procurar entender um pouquinho mais a justiça divina, é bom nós ter em mente o seguinte, que toda violação das leis naturais, ela produz
traços e consequências. Como diz o Haroldo Dutra Dias, em uma das suas explanações sobre esse tema, ele vai nos dizer que além do erro, do equívoco, da violação em si, vão ficar traços e consequências. Que nós emanamos a energia da nossa falta quando nós erramos. Nós emanamos essa energia. E os traços dessa falta, desse equívoco, estarão em nós, na minha vítima e na minha comunidade. Na minha comunidade. Sempre que erramos, nós erramos não só para nós erramos perante uma plateia de observadores, seja encarnados ou desencarnados. E um exemplo clássico desses equívocos, nós podemos pegar aquela passagem do Evangelho que fala então do filho pródigo, né? Que naquela época, quando o filho pedia a sua herança para o papai, era como que se ele desejasse a morte do seu pai. E esse filho rebelde então pede: pai, eu quero minha parte da herança e eu vou sair para o mundo. Os irmãos não gostaram nada daquilo. E o pai pegou e deu a parte da herança que cabia àquele filho e ele foi para o mundo. Só que ele durou algum tempo, gastou o dinheiro que tinha, passou inúmeras dificuldades e aí ele retorna ao lar. E o que o pai faz? O pai manda fazer uma festa para receber o filho pródigo. Isso é o simbolismo de nós apagar os traços e as consequências dos equívocos. Então, os traços e as consequências do equívoco do filho pródigo foram apagados do papai, porque ele perdoou, foram eliminados da comunidade, porque ele deu uma festa, mandou abater alguns animais, fez um churrasco, uma refeição farta. Então ali o papai agiu de forma sábia e buscou apagar os traços e as consequências do equívoco do filho pródigo, dele próprio e da comunidade. Evidente que os irmãos desse filho pródigo ainda não concordaram com a situação. Não conseguiu se apagar totalmente os traços e as consequências dele próprio, que cometeu o ato, e nem dos irmãos. Provavelmente, em encarnações futuras, eles teriam que voltar em algumas situações para ir burilando esses processos e poder, então, apagar os traços e as consequências do equívoco. No livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, Mediunidade de Chico, André Luiz fazia parte de uma equipe nas visitações de assistência a criaturas que estavam passando por situações complicadas. E esse livro, editado então em 1963 pela nossa FEB, vai ter um momento lá que ele faz uma análise dessa equipe espiritual que vem fazer um atendimento para uma jovem senhora. Essa equipe espiritual chefiada pelo espírito Félix, e essa jovem senhora havia sido abandonada pelo companheiro. O companheiro então teria iludido ela durante algum tempo e a abandonou numa situação deplorável. E analisando então essa questão e fazendo esse atendimento espiritual àquela jovem senhora, André Luiz pergunta e questiona sobre a situação, o que iria acontecer com ela própria, com aquele que fez, que foi o malfeitor, que abandonou aquela criatura naquela situação deplorável. E o espírito Félix, que chefiava a comitiva, vai dizer o seguinte: daqui para frente,
tudo que essa criatura que passa por momentos complicados da sua vida, tudo que ela cometer de equívocos e de erros na questão afetiva, na questão de relacionamentos, quem fez isso com ela, quem a abandonou, é solidário. É solidário nas situações que forem se desdobrando daqui para frente. Então essas são as consequências da falta. O malfeitor, quando nós cometemos um equívoco, alguma coisa contra alguém, nós não podemos nem imaginar onde tudo isso vai desencadear. Porque nós podemos sim analisar o ato em si. Vamos dizer que alguém cometa um suicídio, vamos aqui, aliás, homicídio, mate um pai de família. Mate um pai de família. Ele vai, evidentemente, ter que responder por essa vida que ele interrompeu, por essa encarnação que ele interrompeu. Mas, seus filhinhos desse papai se desvirtuarem por falta de orientação do papai, se a companheira desse cidadão que faleceu também se desvirtuar, se perder pelos caminhos da vida, quem o cometeu será solidário com tudo o que acontecer dali para frente. Essa é a justiça divina. Por isso que nós nos surpreendemos. Poxa, mas por que está acontecendo isso? Porque as existências são solidárias. Os fatos que forem acontecendo depois do evento, quem o cometeu o equívoco terá também responsabilidades. Será corresponsável com todas as situações que se desdobrarem a partir dali. Então fica muito difícil nós dizer assim, não, aquela pessoa reencarnou naquela situação porque deve ter feito isso na existência passada. Nós não podemos julgar, fica complicado. A gente pode tentar fazer uma análise com a nossa própria vida. A pessoa perdeu um membro, perdeu um braço, porque, de certo, na outra encarnação ele cortou o braço de alguém. Pode ser, mas pode não ser, porque as consequências da falta nós não conseguimos nem imaginar. Onde vai desembocar tudo isso? E nós, que cometemos o equívoco, fatalmente seremos coautores. Então, no Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, no seu item 11, Kardec vai nos dizer o seguinte, dentre outras coisas, que a expiação varia segundo a natureza e a gravidade do fato. Sim, tudo bem, podendo a mesma falta determinar expiações diversas. Nós nem conseguimos imaginar. Conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometido. Olha só. E no seu item 12, então, Kardec vai nos dizer que não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Exatamente por isso. Porque nós nunca vamos conseguir imaginar como se desdobrará a situação. Então, a justiça divina repousa sobre 3 pilares, segundo Kardec, no livro Céu e Inferno. Lá no seu item 16 do Código Penal da Vida Futura, ele vai nos dizer o seguinte, que essas 3 situações são o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Então não basta só nos arrepender. Aquele homem que viveu 80 anos errando e se arrependeu no último dia da sua vida, não é bem assim. Pode ter se arrependido, sinceramente. Ok, acreditamos, houve o arrependimento sincero, mas aí está faltando o quê? A expiação e a reparação da situação que ele cometeu.
Será que podemos considerar isso aqui arrependimento? Não, o arrependimento, segundo Kardec, não é bem isso. Isso aqui pode ser consciência pesada de uma pessoa que cometeu algum equívoco. Mas o choro, propriamente dito, não é um arrependimento. Isso é só uma demonstração, um tanto quanto exterior, um apavoramento, da consciência da criatura. Porque o arrependimento verdadeiro é quando se muda de mentalidade sobre o fato em si. Quando nós mudamos a mentalidade. Nós não precisamos necessariamente, embora esteja atrelado ao perdão, ao arrependimento, nós não precisamos sair por aí pedindo perdão, e nos ajoelharmos. Mas sim, o arrependimento significa crescimento, progresso, evolução, no sentido de eu ter uma nova visão da situação. Uma nova visão daquele ato que eu cometi e por que eu não devo cometer mais. Aí nós temos o crescimento espiritual. Nós temos que entender isso quando nós nos equivocamos. Logicamente, se nós continuarmos com a mesma mentalidade que nós tínhamos antes de cometer o equívoco, vamos continuar cometendo os mesmos atos. Porém, se nós mudamos de mentalidade, nós deixaremos de cometer os atos equivocados. Então, sobretudo, o arrependimento é mudar a nossa postura, a nossa mentalidade sobre aquela situação em específico que nós nos envolvemos. Isso nos coloca numa posição muito mais madura em relação à justiça divina. Não é aquele coitadinho que se ajoelha e pede perdão, estou arrependido, ok, pode ir, e continuemos com os mesmos atos, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras. Não. Então é a mudança de mentalidade que vai colocar nós sob um novo patamar, um olhar diferente da justiça divina. Então, o arrependimento está muito ligado ao perdão, sim, não necessariamente precisamos sair. Se nós tivermos a oportunidade, vamos fazer isso, vamos pedir perdão, mas não necessariamente. É o nosso crescimento espiritual, a mudança de mentalidade. Então, com essa mudança, nós muitas vezes, quando nós crescemos espiritualmente, bem aproveitamos uma encarnação, nós interrompemos às vezes um ciclo vicioso de milênios. Sabe aquele desafeto que todos nós temos, né? Que parece que nessa encarnação ele faz tudo para nos prejudicar. De repente, na anterior fui eu que fazia isso. E na outra anterior era ele que me fazia. E na outra anterior era eu que fazia para ele. Mas na outra anterior ainda era eu. E na outra anterior era ele. E nós viemos nesse joguinho, nesse joguete, nesse jogo, um fazendo mal para o outro. Uma encarnação, uma situação que deveria ser a corrigenda, que eu me coloco numa outra situação, né? E não. Então, os espíritos devem olhar para nós e dizer assim: meu Deus, que jogo, que infantilidade, não aproveitando as encarnações que Deus nos proporciona, quando em determinada encarnação alguém tinha que tomar uma atitude, não, peraí, vamos fazer as pazes aqui, chega desse joguinho de esconde-esconde, de um prejudica o outro, em cada um numa encarnação e o outro no outro. Então esse é o crescimento, é a mudança de postura e de mentalidade que nós temos que ter. Perdoar o outro, os seus equívocos, os seus erros, buscar. Não é fácil, o perdão é muito fácil falar, né? Mas não é fácil perdoar de um todo, de esquecer. Então, na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderemos ultimamente pedir perdão a Deus das nossas faltas? Né? E a resposta: Deus sabe discernir bem o bem do mal.
a prece não esconde as faltas, olha só. Os espíritos ouviram a questão de Kardec e já se anteciparam. Olha, só rezar por rezar não vai adiantar. A prece não vai esconder as faltas. Então, aquele que pede perdão a Deus de suas faltas, só obtém mudando de proceder. Completa a resposta. Só vai obter se ele mudar de proceder. Ele pode estar arrependido, mas se continuar cometendo equívocos, não vai receber o perdão. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem muito mais do que as palavras, diz o Espírito que respondeu a Kardec. Então, arrependimento, mudança de mentalidade. É o círculo virtuoso e não o círculo vicioso de alguém perseguindo alguém em encarnações após encarnações. E depois, então, do arrependimento, vem a reparação. E para ser bem sucinto, assim, para a gente até entender, Haroldo Dutra Dias diz assim, um linguajar bem direto: o que é a reparação? Aí ele diz assim: se você sujou, limpe. Se você quebrou, conserve. Se amassou, passe. Usou, guarde no lugar onde você achou. Ofendeu, desculpe-se. Gostou, pelo menos agradeça. Então essa é a reparação. Olhando numa situação macro, aqui nós estamos olhando como se fossem objetos, utensílios que nós pegamos, utilizamos, mas nós temos que olhar com esse olhar de encarnação para encarnação. Se nós cometer algum equívoco, fatalmente nós vamos ter que reparar esse erro. Após o nosso arrependimento, cometer o ato da reparação. Então, a reparação vem tratar das consequências do ato. Já estamos tratando das consequências. É a regra básica do universo. Uma outra passagem muito interessante e enobrecedora que nós vamos encontrar no livro Nosso Lar, onde André Luiz, então na colônia Nosso Lar, a mãe de André Luiz, num plano superior, num plano espiritual superior, e o pai de André Luiz no umbral. Com quem? Com duas amantes. Olha só a situação. Olha só a situação. E a mãe de André Luiz, tendo algumas oportunidades de contatar com sua mamãe, embora ela estivesse num plano espiritual superior, ela vai dizer a André Luiz que ela aceita reencarnar. Aceita reencarnar com aquele mesmo homem que está ora no umbral, e que fora seu marido na existência anterior. Ela aceita a missão. Quero voltar como esposa do seu pai, quero que ele seja meu esposo, e quero que as duas amantes que estão lá com ele, afligindo ele, também muito aflitas, voltem como nossas filhas. Voltem como nossas filhas. Então, olhando da ótica do pai de André Luiz, essa é a reparação. Aquele amor transviado numa existência anterior, onde imagina-se que ele, um homem maduro, tem ensinado quantas coisas inúteis àquelas criaturas que eram suas amantes. Agora, esse amor regenerado, onde surge a constituição de um novo lar, e aquelas duas meninas vêm como filhinha. Esse amor paternal regenerado, onde o papai vai ter que auxiliar a mamãe nos cuidados, fazer o mamar, trocar a fraldinha, esse amor paterno, esse amor puro. E ensinar tantas coisas àquelas criaturas que ele ensinou de forma equivocada em outra existência. Aí depois a gente tem aqueles filhinhos lindos, maravilhosos, na adolescência, as meninas, os meninos, e a gente diz, mas eu não aguento essa criatura.
Essa criatura é uma pestinha, me apronta cada uma. Será que nós não tivemos também a nossa culpa no cartório em existência anterior? Agora é a justiça divina agindo, renovando todos os cenários através da reencarnação, onde possibilita o quê? A reparação. Possibilita com que nós reparemos a situação. E por fim, aí vem a expiação. Após o arrependimento, a reparação, vem a expiação, que é o cerne pedagógico da justiça divina. É o cerne pedagógico. Nós vamos nos colocar na outra posição. Se nós prejudicamos alguém, nós vamos, nessa futura encarnação, vamos nos posicionar no outro lado, na situação da vítima, na situação do fraco. Se eu fui um patrão prepotente, que tripudiava em cima dos meus empregados, na outra eu posso vir naquele empregado mais humilde, que tem aquele chefe carrasco. E eu experimentar, então, através da expiação, e aqui tem a imagem do bumerangue, né, que aí fica fácil nós gravar, que é algo que vai e volta. Então essa é a expiação. E na verdade, se nós analisar por essa ótica da justiça divina, nós vamos entendendo pouco a pouco que ninguém nos faz o mal, que ninguém é nosso algoz, que as pessoas apenas entregam para nós aquilo que nós fizemos no passado, nos devolvem, são instrumentos da divindade para que se cumpra a justiça, para que nós outros possamos reparar os equívocos que cometemos. Então, por isso que o Espiritismo é a doutrina da autoiluminação e é esse convite à mudança de mentalidade, de postura de todos nós encarnados. E lá na obra de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, vai ter um trecho que diz assim: que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Mas, às vezes a gente fica um pouco assustado, né, com a lei divina, devido à nossa pequenez, às nossas limitações, às nossas falhas, aos nossos equívocos. Mas tem uma excelente notícia, meus queridos irmãos e irmãs, que nós estamos sob a tutela da suprema bondade do universo. Nós estamos sendo tutelados por Deus. Podemos ficar bem tranquilos que nada vai nos acontecer que não seja para o nosso crescimento. Deus não é um carrasco que nos impõe castigos. Muito pelo contrário. Deus é a própria justiça. É a própria justiça. Deus é amor e Deus é bondade. Às vezes eu olho essa frase aqui nos carros, muitos dos irmãos e irmãs já devem ter visto: Deus é fiel. Né? E sabe que eu sempre achei interessante essa frase. E de uns tempos para cá eu comecei a me questionar: mas puxa, é tão pouco isso para nós botar no carro? Deus é fiel, mas é tão pouquinho, porque Deus não é só isso. Deus é a própria fidelidade. Deus é o próprio amor. Deus é a própria justiça. Ele é tudo. E nós colocamos aquele decalcozinho lá no carro e ficamos satisfeitos. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, vai nos dizer o seguinte: que Deus, aliás, diz o Senhor Deus, não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então a soberana bondade implica na soberana justiça, diz Allan Kardec no livro A Gênese. Porquanto, se Deus procede injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo
e, consequentemente, já não seria soberanamente bom. Então, essa é a grande notícia. E uma outra frase de para-choque de caminhão que esses dias eu achei muito interessante, né? É essa aqui: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olha que magnífico! Nós somos filhos do dono, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros da divindade, somos deuses, ainda em miniatura, conforme o Cristo nos diz. Então, por isso que para o Espiritismo não existe pecado propriamente dito. Existem alguns equívocos quando a gente é limitado ainda. Para o Espiritismo, o céu e o inferno são apenas estados de nossa própria consciência. Por isso devemos ter fé inabalável na justiça e na bondade de Deus. Não precisamos temer a Deus, precisamos amar a Deus. Por isso devemos nos esforçar para ser cristãos por completo. Não ficarmos em cima do muro. Que nem aquela historinha rapidinho, terminando, sei que já estou avançando no horário, do cidadão que desencarnou, chegando no céu, ele fica em cima do muro. Fica em cima do muro que dividia o céu do inferno. E lá no céu todos os anjinhos gritando: vem para cá, vem para cá. E no outro lado, ninguém chamando, todo mundo tranquilo. E aí um estagiário chega e pergunta para o diabo: mas me diz uma coisa, lá do outro lado estão fazendo campanha e aqui nós não estamos chamando o cidadão? Vamos fazer nossa campanha? E aí que o diabo então teria dito para esse estagiário: não, fica tranquilo, quem está em cima do muro já é nosso. Então não fiquemos em cima do muro, sejamos espírita por completo, sejamos cristãos por completo, buscando a cada dia renovar a nossa mentalidade, buscando a justiça divina, sim, mudando a nossa visão, o nosso pensamento sobre a vida, sobre os acontecimentos, buscando a justiça divina sempre para nós e para o nosso semelhante. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecemos ao Nono pela sua palestra, por dividir conosco o seu conhecimento, e rogamos ao Pai Criador que lhe dê força, lhe dê ânimo para continuar os seus estudos e a dividir conosco e a peregrinação na nossa doutrina espírita onde você for. Para encerrarmos, nós então levamos o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo a Ele esses pequenos instantes, que estamos aqui juntos, dividimos o nosso conhecimento, as nossas energias, para que seja utilizada para ajudar aqueles irmãos desencarnados que aqui estão junto conosco, para que seja utilizada também em nós mesmos, se nós estamos precisando do auxílio desses amigos benfeitores aqui do nosso lar. Por esta noite, graças, Senhor, pela manhã de luz e de labor, pelo alimento, bênção sem par, por nossos pais e também nosso lar. Venha ajudar-nos, bondoso Deus, a sempre andarmos nos caminhos teus, a sermos meios e serviçais, a cada dia nos amarmos mais. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja sempre presente em nossos corações, hoje e sempre.